Dicas práticas para você evitar lesões na musculação. Hoje, pessoal, vou trazer para vocês nesse vídeo um conteúdo bem diferente. Não falando sobre a lesão, mas sim como você prevenir, como você evitar, como você promover um exercício que seja seguro e que não te leve à lesão. A gente sabe que existem várias coisas que vocês já sabem sobre como não ter lesões. A própria musculação, o próprio exercício da musculação já tem esse cuidado, esse carinho, mas eu, como trabalhei por mais de 10 anos com musculação, como empresário no mercado fitness e agora como fisioterapeuta, posso trazer novidades para vocês que vocês talvez nem imaginam que está nesse momento causando lesões em você. Ou seja, você não tem dor, não tem queixa, não tem limitação, tá fazendo exercício e tá se machucando. Cedo ou tarde vai ter um gatilho, vai ter uma crise e aí vai vir a sua lesão. Aí você vai se enquadrar como um paciente com uma lesão A, B, C ou D para tentar resolver o problema, tá bom? Esse vídeo é muito importante, muitas pessoas deveriam ver ele. Eu vou dar exemplos práticos, separei aqui um conteúdo bem legal para vocês, para trazer vocês para a realidade, para a prevenção das lesões. Então acompanhe o conteúdo. Então, para você não ter lesões, meus queridos seguidores, você precisa entender como que as lesões aparecem, certo? Como que elas originam, como que elas surgem, né? Como que o seu corpo estava quando você foi fazer exercício. Entenda da seguinte forma: antes de você pegar a estrada com o seu carro, você geralmente vai lá e confere se a mecânica tá boa, se o óleo tá bem, se os pneus estão bem calibrados, se a geometria tá em dia, não tá? Qual que é a ideia? Prevenir um acidente. Isso seria uma visão muito simplista, prevenir um acidente. Quando você vai para musculação, você não tem queixa, você pensa, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo mais bonito, mais saudável, eu quero fazer um corpo mais estético. Você nunca avaliou a sua biomecânica para saber se a sua biomecânica está boa. Você nunca avaliou o combustível que você ingere para saber se aquilo é eficiente para o seu exercício. É a primeira falha que a maioria dos clientes tem. Então eles não fazem uma pré-avaliação. Não é minha intenção aqui direcionar você para um médico, um fisioterapeuta e fazer você fazer avaliações. Não é isso. Eu quero despertar em você o entendimento. O primeiro problema que você deveria avaliar e que seguramente nesse momento pode estar causando dor para você é a hipomobilidade. A hipomobilidade não é por si só um problema isolado, ela é uma adaptabilidade a um problema. Então vamos dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que eu tive algum problema, por exemplo, uma fratura na clavícula. Tive uma fratura na clavícula. Esse é um exemplo prático. Essa clavícula, mesmo depois que você consolidou a fratura, imobilizou, fez a cirurgia, enfim, fez a físio, a mobilidade dela vai ser diminuída. O movimento com que ela faz é diminuído. Porque ela perdeu continuidade. E agora tem pinos nela, tem uma placa, ou não, só a fixação normal. O movimento dela já não é mais original. Aí você vai compensar aumentando a mobilidade na gleia numeral, em outra articulação. Ou na esternoclavicular, na região da clavícula com o externo. Isso com o tempo pode gerar uma dor aqui ou uma dor lá. Então eu quero que você entenda que quando você tem uma perda de movimento em alguma estrutura, por N fatores que eu vou contar no vídeo, eu vou contar no final do vídeo para vocês, quais são as causas mais comuns que eu atendo de perda de mobilidade em algumas áreas que vão impactar em dores, principalmente no ombro, na cervical, na região da cintura escapular. A mesma coisa se aplica para joelho, quadril e membro inferior. Então se você aprender a trabalhar mobilidade nas zonas hipomóveis, então as zonas que têm menos movimento, as hipomóveis, se você aprender a trabalhar mobilidade da forma correta, você está prevenindo lesões nas áreas hipermóveis. Quem trabalha muito, sofre mais. Quem trabalha menos, sofre menos. Qual que é o correto nesse cenário? Aumentar o trabalho de quem está trabalhando pouco para que quem trabalha muito trabalhe menos e fique mais equilibrado. Fez sentido? Você entendeu como uma hipermobilidade não é um problema e uma hipomobilidade é um problema? Vamos dar mais um exemplo. Sabe aquelas pessoas que giram o pescoço e estralam sozinho? Ou que levantam o ombro e ouvem ruídos no ombro? Geralmente, quando um movimento muito simples desencadeia um ruído, geralmente aquela zona onde você ouviu o ruído, a crepitação, é uma zona hipermóvel. Você não deve trabalhar nessa zona. Você deve procurar numa zona circundada, ao redor, melhor dizendo, uma zona próxima, na periferia dessa região, uma área hipomóvel. Agora um detalhe importante, pessoal, e presta atenção. Essa zona hipomóvel também tem uma causa para ela. Ela também tem um problema, que eu vou explicar no final do vídeo, tá bom? Então eu queria dar um exemplo bem prático agora para vocês que têm dores nos ombros, tá? Eu separei isso porque eu sei que tem muita gente que tem dor no ombro. Toda semana eu recebo mensagem sobre isso. A zona mais hipomóvel que uma pessoa pode ter, pensando a nível de lesões nos ombros, é a região torácica, o tórax.
Por que, Murilo? Porque as costelas, o gradil costal, pela natureza dele, ele já deixa essa área mais restrita. E outro problema, várias alterações a nível dos órgãos torácicos e abdominais geram repercussões nas costelas e modificam a posição das costelas e das vértebras torácicas. Então, nos pacientes que têm dor no ombro, uma área que você deve trabalhar a mobilidade é a região torácica. Trabalhar o tórax, as vértebras torácicas, as costelas, para que a mobilidade da escápula seja boa e para que você não sobrecarregue a glenomeral, o húmero, gerando dores como para abdução, para rotação, para interna e externa, dores na região glenomeral. Você não vai ter dores aqui se você devolver a mobilidade para o tórax. Claro, estou sendo muito simplista em relação à causa, mas é para facilitar o entendimento, tá bom? Então agora vamos para os exercícios que eu separei com vocês e as dicas práticas do vídeo. Bom, pessoal, agora os exercícios práticos para vocês então. Como eu falei, vamos trabalhar a mobilidade do tórax. Exercício número 1, tá? Cruza suas mãos atrás da cabeça nessa posição e leva o peitoral para frente e o queixo um pouco para dentro, para prevenir o aumento da mobilidade na cervical. Você não quer que a cervical aumente, você quer que ela mantenha estável. Você quer devolver mobilidade para o tórax. Então cruza as mãos assim, nessa posição. Estende o tronco e agora você vai trabalhar na rotação do tronco, no final da respiração. E volta. Ou você pode fazer rapidinho só no final, ó. 1, 2, 3, 4, lá no final. Faz para os dois lados, obviamente. Lá no final. Quando que eu recomendo para os meus pacientes fazer exercício como esse? No intervalo de um exercício da academia. Você vai fazer, por exemplo, aqui uma remada baixa. Você está trabalhando os dorsais. Você já está estimulando aquela musculatura. Fez lá 10, 12, a sua série normal. Pausou, já cruza os braços aqui e mobiliza. Mobiliza. Ou lá no final fica. Primeiro em rotação. Faz a série de novo, intercala. Pegou um outro exercício, por exemplo, um puxador. Agora trabalha a inclinação. No intervalo do exercício, para você não perder tempo. Inclina lá no final. Ó, eu estou levando o cotovelo na direção das costelas. Essa é a sensação. Levando para cá. Certo? Também pode manter no final e só respirar. Ó. Quando você devolve a inclinação para as costelas ou a rotação para o gradil costal, você acopla melhor a sua escápula. E aí o exercício que você está fazendo para fortalecer a musculatura que acopla, como por exemplo esse aqui, que vai pegar o serrátil, vai pegar o grande dorsal, só um exemplo, vai coaptar melhor essa escápula, diminuindo o estresse para a sua glenomeral, tá bom? Exercício de mobilidade em inclinação e rotação. Você também pode promover exercícios para extensão do tórax, tá? O tórax ele tem uma tendência a uma postura mais em flexão. Aí eu recomendo que você faça de barriga para baixo. Intercala, por exemplo, com o teu exercício abdominal. Você for lá e fez o abdominal em flexão, você já está trazendo o tórax em flexão. Imagina que eu estou deitado, né? Vou fazer aqui rapidinho. Imagina que eu estou deitado aqui fazendo uma flexão. Eu já estou estimulando isso. Agora trabalha a mobilidade. Vira de barriga para baixo, vira de barriga para baixo e trabalha a mobilidade, a extensão. Ok? Mobilidade da região torácica, tá, pessoal? Outro ponto importante agora, dando como dica extra, tá? Para as lesões de ombro, tá? Para as lesões de ombro. Dê preferência por exercícios que não combinem muitos eixos de movimento. Não é que não deve combinar. Ó, fazer isso aqui é um eixo de movimento. Não tem nada de errado. Porém, não é tão funcional. O bom é você combinar pelo menos mais um eixo. Então, eu combinei flexão com um pouco de abdução. Tá, tudo bem. Mas evita combinar um terceiro movimento junto, como por exemplo uma rotação externa, que é o que acontece, por exemplo, no gestual esportivo, entendeu? No gestual esportivo, você faz só a extensão com a abdução e a rotação externa. Se você somar isso com exercícios de carga, exercícios de alta intensidade, a chance de lesão é muito grande. Mais uma vez eu volto a dizer, não é que você não pode, mas um atleta, ele prepara primeiro um plano, depois outro plano, depois outro plano e depois ele faz o gestual do movimento do esporte dele, né? Supondo aqui que seria um tênis, alguma coisa assim, certo? A combinação do movimento, você treina,
você treina no gestual esportivo. Agora, na musculação, que é o foco do vídeo, treina isolado primeiro e vai somando esses padrões depois para entrar no exercício, tá bom? Evita fazer uma atividade que já combina isso. Tem exercícios no meu canal que eu explico sobre isso, tá? Se você entendeu que perda de mobilidade em uma região aumenta a lesão em outra, você já está preparado para entender agora qual é a causa dessa perda de mobilidade. O tórax, meus queridos seguidores, na maioria das vezes, quando não adaptado a um problema craniano, e aqui eu vou deixar fora para não confundi-los, ele está adaptado a problemas nas vísceras torácicas. Pulmão, coração, fígado, estômago e baço e músculos e órgãos ligados ao diafragma, tá? Vamos com o mais comum que gera dano, o fígado. O Brasil, meus seguidores, é o número 1 em transplante de fígado no mundo, tá? E uma das maiores causas de danos hepáticos, danos do fígado, é o uso de medicação para dor. A maioria das pessoas que tem dor toma remédio para dor, que danifica o fígado. Quando o fígado ele entra em disfunção, não necessariamente uma doença, em disfunção, ele vai levar seu tórax numa inclinação contralateral a ele, então no caso para a esquerda, e uma rotação homolateral a ele, ou seja, para a direita. Seu tórax vai ficar nessa posição. A tendência é que sua cintura escapular compense isso desse jeito, gerando mais carga para o ombro direito. Isso numa visão muito simplista biomecânica. Existem outros vieses, outras correlações do fígado com o ombro. Aqui é uma visão muito simplista, mecanicista, só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, avaliar e tratar as disfunções do fígado e de outras regiões do tórax, outros órgãos torácicos, é imprescindível para a resolubilidade de quadros de dor. Ontem mesmo de uma paciente com dor no ombro direito, com formigamento do braço direito por um problema pulmonar que ela teve no pulmão direito. Tratar o órgão é tratar a sequela, nesse caso as costelas. Ah, mas eu não sei se eu tenho um problema na víscera. Então você pode trabalhar o tórax com exercícios de mobilidade, vai te ajudar. Mas para você curar, você precisa ir na causa primária. É muito comum praticantes de musculação, principalmente de alto rendimento, o uso de alguns suplementos, algumas vitaminas que às vezes melhoram o fígado, né? Por exemplo, uma cúrcuma. É uma dica para você. Tá? Ajuda muito na melhora da função hepática. Então, mulher, eu tenho dores nos ombros, tenho histórico de problema de fígado, vou tomar uma cúrcuma. Ótimo, você vai ajudar. Em contrapartida, também existe um cenário muito comum na musculação, que é praticantes de alto rendimento no uso de esteroides anabolizantes. A gente sabe que o esteroide ele é lipossolúvel, ele se entremeia onde tem gordura. O fígado tem sim gordura em alguns casos, principalmente em quem tem dieta hipercalórica, que é a característica de um atleta de alto rendimento, uma dieta hipercalórica. Se você somar esses dois cenários, ele vai ter um fígado congesto, um fígado disfuncional, mecânica torácica ruim e sobrecarga da cintura escapular, com sintomatologia e dor, né? Com sintomatologia e lesões, né? Tendinopatias, bursopatias. Lembra que eu falei que eu ia explicar para vocês uma das prováveis causas? É uma das que eu mais pego, pessoas com dores na cintura escapular com problemas hepáticos. Trato o fígado com compostos nutricionais prontos, produtos que eu utilizo da minha marca mesmo, que resolvem o problema hepático e curam o paciente, além das mudanças de hábito dele, tá bom? Entendeu esse vídeo? Conseguiu conectar? Agora você sabe que trabalhar a mobilidade pode te ajudar. Aqui embaixo, pessoal, nos comentários, na descrição do vídeo, tem um videobook chamado de Mobilidade Articular. É um videobook novo, foi produzido recentemente, só para ajudar os meus pacientes a desenvolverem a mobilidade para estruturas que eu já tratei a causa. Então o paciente vem para mim, eu trato a causa e entrego um e-book para ele tratar a mobilidade em casa. Para adiantar o tratamento, facilitar para ele, diminuir o custo, tá? Se você quer ter acesso a esse videobook com 40 exercícios que vão mobilizar a sua coluna inteira, da cervical ao tórax, a lombar e o sacro, coluna inteira, mobilizar os membros superiores e os inferiores. São 40 exercícios em 3 módulos, para coluna, membros superiores e superiores. Todos filmados, você baixa o PDF no seu celular, atualiza seu Adobe Reader, que é um visualizador, clica no botãozinho onde tem os vídeos e você vai conseguir acompanhar exercícios que melhoram a sua mobilidade articular. Eu te garanto que um trabalho preventivo de mobilidade articular, uma vez na semana, uma vez na semana eu vou fazer todos os exercícios de mobilidade, né? Vou dividi-los, ou então fazer mais vezes na semana e vou dividi-los. Você vai estar prevenindo lesões, recidivas de lesões que você já tem, novas lesões que você nem sabe que tem e vai ter. E pensa bem, se você não está com restrições no seu corpo que você desconhece e que você deveria tratar, ou com os exercícios de mobilidade,
ou identificando a causa primária, que é o que a gente trabalha aqui no consultório, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo e até o vídeo da semana que vem. Um grande abraço.